Olá, tenho para você uma oportunidade única de negócios em um dos segmentos mais rentáveis na área da saúde. Um mercado onde 30% das pessoas sofrem com dor crônica e até 80% das pessoas são clientes em potencial pelo menos uma vez na vida. A franquia ICV é mais crescimento, pois o investidor pode ampliar as especialidades da unidade, aumentando sua abrangência no mercado. Oferecemos suporte clínico, metodologia e certificação exclusiva. E todas as facilidades do nosso sistema ICV. Você sofre com dores nas costas, no pescoço ou na lombar? Seu ciático está inflamado? E tudo isso está limitando sua rotina? No ICV você tem o melhor tratamento multimodal especializado no tratamento não cirúrgico em toda a área músculo-esquelética. Além do Instituto Coluna Vertebral, o grupo opera marcas como Biomecânica Clínica. São oferecidos 6 modelos principais de unidade: geral, ICV hérnia, específica para hérnia de disco, ICV RTO, reabilitação traumatológica e ortopédica, quiropraxia, osteopatia e esportiva, sendo possível iniciar com modelos mais simples e expandir gradualmente dentro da mesma unidade. Solicite o agendamento de uma reunião conosco, ICV Instituto Coluna Vertebral. O ICV foi desenvolvido em princípios fundamentais. Estes princípios compõem 2 tríades. A primeira fala sobre ciência, arte e filosofia, onde a filosofia conecta o pensamento, a ciência visa a descoberta da verdade e a arte guia a melhor forma de fazer. A outra tríade é formada pela clínica, a pesquisa e o ensino. A clínica gera a experiência, a pesquisa favorece a ciência e o ensino favorece o conhecimento. Este é o espírito do ICV. Associando todos estes princípios, desenvolvemos a melhor estratégia para cuidar de sua saúde. Então, beleza. Então, esse aqui é o Instituto Coluna Vertebral, Daphne. Essa aqui é a sede 2 de Novo Hamburgo, tá? É onde nós temos centro de treinamento, tá? E também temos aqui a parte de manutenção terapêutica da reabilitação traumatológica e ortopédica. Então, essa é a sede 2 de Novo Hamburgo. Nós temos também a sede 1. Essa aqui fica na Frederico Link, em Novo Hamburgo. E nós temos também na Lime Silva, a sede clínica, que trabalha a parte de ICV hérnia e também trabalha a parte das outras modalidades, como reabilitação traumatológica avançada e quiropraxia, tá? Então, nós trabalhamos dentro do Instituto Coluna Vertebral a identidade da reabilitação da área musculoesquelética, né? Da saúde musculoesquelética. Então, a nossa área é saúde musculoesquelética. Se a gente fosse falar o que é o ICV, é saúde musculoesquelética. Então, Instituto Coluna Vertebral é uma marca bastante poderosa no nome, dá a impressão que ela trabalha só a coluna. Não, ela trabalha toda a área musculoesquelética no sentido conservador. O que é conservador? Não operatório, não cirúrgico, com várias modalidades, tá? Sendo que o nome Instituto Coluna Vertebral é pela raiz filosófica que vem, né, da filosofia palmeriana, né, que considera a coluna uma parte fundamental, né? Então, na realidade, é um órgão muito importante, é o mais importante na área musculoesquelética, porque é o eixo central de toda a área musculoesquelética. Então, nós temos essa filosofia que, cuidando da coluna, também melhora tudo, ajuda no controle de toda a saúde musculoesquelética, neuromusculoesquelética, tá? Então, o nosso objetivo, né, é trazer um conhecimento, né, colocar à disposição um raciocínio clínico, um conhecimento já desenvolvido ao longo de praticamente 30 anos, né, de atuação na área da saúde musculoesquelética, aonde nas diferentes modalidades que nós atuamos, favorecer que haja uma maior facilidade, né, no caso de profissionais e também investidores que até mesmo não são da área da saúde, que desejam entregar com confiança, através da nossa consultoria, da nossa informação e do nosso suporte constante
um serviço de saúde muito bem especializado na área musculoesquelética, particular, com nível regular e até mesmo nível premium, as duas opções. Tá? Então, nosso objetivo é trazer o conhecimento pronto, facilitado, né, com suporte, com segurança, né, e ainda assim trazermos recursos que não são tão facilmente alcançáveis na população em geral e torná-los mais populares, mais de fácil acesso, gerando, então, um benefício à comunidade. Então, esse é o principal interesse. E no Instituto Coluna Vertebral nós temos marcas, não é só a marca Instituto Coluna Vertebral, também nós temos outras marcas próprias, como um exemplo é o OrthoHall Biomecânica Clínica, que é uma série de produtos na área da saúde, que nós temos que também trabalhamos dentro da clínica do Instituto Coluna Vertebral e com parcerias. Tá? Então temos também a Abranilling, que é a Academia Brasileira de Agulhamento Seco e Dry Needling, outra marca que pertence ao Instituto Coluna Vertebral, e desenvolvemos, então, diversas estratégias, protocolos prontos, né, testados, com treinamento já programado, apostilado, para que a gente possa, então, trazer um atendimento de excelência com segurança para a comunidade, né? Então, nós temos até 6 modelos, né? Podemos dizer assim que são 6 modelos. Então, nós temos a unidade geral, o Novo Hamburgo é a única unidade geral que tem todas as modalidades, né? Então, a unidade global, né, que a gente chama. Mas nós temos unidade ICV hérnia, que é só para hérnia de disco, unidade de reabilitação traumato-ortopédica, que é toda a área musculoesquelética, unidade quiropraxia, que é específica para atendimento de quiropraxia com o graduado ou com o especialista, né? Nós temos as duas modalidades. A unidade osteopatia, mesma coisa, mesmo sentido da quiropraxia, e a unidade esportiva. Tá? E temos também as unidades mistas, que significa associação de duas modalidades. Então, o que acontece é que a unidade do ICV, ela vai crescer, ela pode, o investidor ele pode começar com duas modalidades fáceis, por exemplo, né, de instalar, né, que são, por exemplo, aqui, ó, a unidade hérnia é fácil de replicar, e a unidade RTO, a segunda mais fácil, a gente pode começar com a ICV hérnia, e depois expandir para o ICV unidade RTO, e depois ir expandindo para a área esportiva, para a área de osteopatia, para a área de quiropraxia, e ter até uma unidade geral. Então, a gente tem a possibilidade de crescer na mesma empresa, mais franquias, mais modalidades, né? Mais modalidades dentro da mesma unidade. Então, isso é uma vantagem, que é a possibilidade de diversificar, aumentando a clientela, o público, e também, digamos, não somente diversificar, né, mas também escalar um crescimento. Né? Isso é interessante nesse negócio. Tá? Então, nós temos uma modalidade mais premium e uma modalidade mais standard, né? Então, a gente pensa nisso hoje, né? Então, temos um desenho diferenciado. Hoje, aqui, nosso centro de treinamento, né? Ele vai focar para nova estilização. Né? Isso aqui é na Frederico Link, aqui em Novo Hamburgo, aqui exatamente na rua onde nós estamos, né? E nós queremos, então, melhorar a qualidade. Nós trazemos, então, no centro de treinamento aqui, nós trazemos os franqueados e membros, né, cedentes de marca de outras localidades para fazer treinamento constante aqui em Novo Hamburgo, né? Então, nosso foco é trabalhar a qualificação constante, tanto dos investidores, quanto também dos profissionais, assistentes ambulatoriais, que vão trabalhar junto conosco. A identidade da nossa instituição é uma instituição especializada no diagnóstico e no tratamento conservador musculoesquelético resolutivo, controle da dor, na correção e na manutenção dos pacientes. Nós não atuamos somente no tratamento da coluna, mas também toda a área musculoesquelética, incluindo articulações, né? Ombro, joelho, quadril, tornozelo, lesões musculares e tendíneas, do trabalho e também esportivos. Então, outra coisa que a gente está trabalhando muito é o NR1, e nós estamos expandindo, inclusive, para o trabalho em company nas empresas. Né? Então, tudo centrado a partir da unidade. Então, tem muita possibilidade de crescimento, né, nessa área. Então, nós temos o ICV, a reabilitação traumatológica e ortopédica, tá?
que é o ICV RTO, que ele pode ser associado com o ICV hérnia. Então, da mesma forma, pode começar com o ICV hérnia, que é fácil de instalar, e depois sim, expandir para o ICV RTO, que é a reabilitação traumatológica e ortopédica, e isso é muito fácil de fazer, escalonando, né, ampliando dentro da mesma unidade. Então, expandindo o número de problemas que a gente trata, aumentando o número de clientes da mesma forma. Então, começamos em Novo Hamburgo, né, nós temos uma experiência aí na parte institucional desde 2000 aproximadamente, né, com essa modalidade. Começamos, então, esse processo de ampliação há uns 5 anos, né? Antes estávamos somente na área clínica e na área do ensino, e agora começamos, então, com esse processo de expansão, que é ajudar mais pessoas através de outros profissionais, outros investimentos, outros empreendimentos, então, alcançando aí um número muito maior de pessoas que a gente pode ajudar com o nosso conhecimento, né? Então, somos um grupo, iniciamos com um grupo de profissionais especializados na área musculoesquelética, com foco no diagnóstico, controle da dor, com base em evidências clínicas e científicas, né? Então, nós temos, digamos, especialistas a nível internacional. Nós temos uma unidade na Itália, hoje na cidade de Montecatini, Toscana. Nós temos profissionais e membros em todo o país, né? E nós temos também uma estratégia de marketing focado na nossa identidade, uma pequena agência interna, tá? Nós temos, então, toda uma construção de identidade. Então, o que nos mantém conosco? O que mantém o pessoal conosco? Por que o pessoal não se desliga, né, da nossa instituição? Pela rentabilidade. Então, nós temos membros aí que duplicaram a área instalada, né? Mudaram totalmente a sua carreira, protocolos de segurança que já são bem experimentados, com base em evidência, resolutividade, praticidade no conhecimento, no suporte, né? No treinamento, na reciclagem, no crescimento, na possibilidade de crescimento, porque nós não ficamos limitados, né? E diversificação. Então, a gente consegue diversificar, isso também está relacionado com o crescimento. Nós temos certificações específicas, isso faz com que o nosso serviço ele fique único no mercado. Então, se a gente explorar essas certificações específicas, então, os nossos tratamentos, eles acabam tendo uma singularidade. Então, a gente consegue oferecer, então, serviços basicamente únicos no mercado, tá? Então, isso é uma vantagem também que a gente pode favorecer, né? Nós temos um sistema próprio, que é o EasyCV. O sistema, ele tem várias vantagens, né? Então, eu consigo acessar ele através do site, né, no celular, né? E eu tenho ali como trabalhar agenda dentro desse sistema, eu tenho como trabalhar controle financeiro, contas a receber, contas a pagar, prescrições, evoluções, requisições de exames com carregamento automático, sistema de confirmação. Então, o EasyCV é uma das ferramentas que nós temos, que dá acesso remoto pelo celular, com computador ou tablet, com múltiplos usuários, com controle master, com supervisão clínica e resumo clínico dos casos. Então, vou só mostrar para você rapidamente, vou sair do slide um pouquinho aqui para te mostrar mais ou menos aqui como é que funciona o EasyCV. Então, aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho como agenda, né, como eu posso estabelecer ela aqui, eu posso clicar, eu não vou acessar por causa dos dados, né, eu tenho aqui, se eu não me engano, aqui um paciente teste, aqui o seu João teste a simulação, né, então, o seu João teste aqui, eu não tenho os documentos, eu consigo mostrar porque não é uma pessoa, né, mas eu tenho aqui como estabelecer um resumo do caso, né, eu tenho como, por exemplo, na evolução, eu vou criar uma evolução do paciente, né, uma nova evolução, então ele ajuda carregando já informações básicas, fazendo com que fique muito fácil, né, o profissional estabelecer aqui, digamos, o nível de dor, como ele chegou, né, como dormiu, né, então ele consegue, então, estabelecer os controles aqui de uma forma muito facilitada e gerar evolução rápido. Por exemplo, eu também consigo, né, a mesma coisa, gerar atestados, né? Eu posso criar aqui um atestado facilmente, aqui vai ser os dados do paciente de uma forma bem rápida. Eu também
muito interessante aqui a parte de requisição, né? Eu faço uma requisição, por exemplo, eu escolho, né? Se eu quiser pedir, por exemplo, uma ecografia, uma cintilografia, uma densitometria óssea, né? Eu consigo rapidamente selecionar ou apagar o que eu não quero. Posso apagar aqui, posso marcar quais os locais que eu quero aplicar a densitometria, por exemplo, aqui. Eu salvo aqui, ó. E aí vai ficar salvo aqui o que eu pedi, então como se fosse um prontuário, é um prontuário, né? E aí eu também posso exportar em PDF e mandar para o paciente o pedido, que já vai sair com os dados do paciente aqui, João Teste, que não existe, essa pessoa não existe, com a assinatura do doutor, então isso favorece, é só imprimir, então favorece muito a gestão clínica, né? Então, da mesma forma, se eu quiser fazer uma prescrição, eu tenho aqui a prescrição, por exemplo, um relaxante muscular, eu coloco aqui, vamos supor, por 3 dias, né? Ele já está dosado ali, né? Tá tudo anotado ali, então eu vou gerar a prescrição. Então, facilmente aqui, eu vou ter um receituário, que ele vai sair também com o nome do paciente, tudo certinho ali, então favorecendo tudo, no caso, a gestão clínica do paciente, né? Então, é possível ter vários acessos, né? Então, é possível supervisionar de longe, né? É possível de longe supervisionar e fazer discussão dos casos. Isso ajuda muito, né? No suporte também. E essa é uma das coisas que a gente tem de benefício ali né, pro investidor que entra no nosso negócio, né? Então, nós temos também todo o sistema de educação sobre planos de tratamento bem definidos, bem delineados, com uma possibilidade de ter manutenção terapêutica, né? Nós temos publicidade já pronta, então com grupos em mídias sociais, né? Então, tem uma publicidade já que é bem definida, bem delineada, com todas as técnicas, procedimentos, de acordo com a modalidade da unidade, né? Então, cada dia tem ali, como você já acompanha, né, um post pro membro somente replicar esse post para ele colocar no Instagram, no Facebook, ele vai poder impulsionar, se ele quiser, para atingir um número maior de pessoas, né? Então, nós temos já várias unidades, queremos então expandir, e nosso foco, né, aqui são os membros, alguns dos membros, né, na Bahia, né, no Rio Grande do Sul, em Minas, né, em vários lugares, lá em Teresina, né. Então, nosso objetivo é expandir, né, dentro do nosso foco, que é diagnóstico musculoesquelético, em primeiro contato, né, tratamento em primeiro contato, prevenção, reabilitação, tratamento conservador e redução do uso de medicação e também cirurgias, né? Esse é o nosso foco, o foco do nosso trabalho. Então, nossa missão é promover um impacto positivo na comunidade, contribuir para o bem-estar, qualidade de vida, prevenção e promoção da saúde musculoesquelética e atuar como uma referência no cuidado musculoesquelético perante pacientes e também profissionais. Essa é a nossa missão, tá? Então, nosso diferencial, entrega de cuidados em uma terapêutica multimodal, baseada em evidências científicas, clínicas, integrando profissionais, técnicas e subespecialidades, desenvolvimento de estratégias para tratamento da causa específica dos problemas dos pacientes, e desenvolvimento de planos de tratamento, orientação, educação e saúde para a prevenção. Nossos serviços incluem consulta, reconsulta, tratamento, reavaliação, tratamento em si, ele pode ser feito em intervenções individuais, em planos de assistência, o paciente paga por mês, né? Então, dentro daquele mês, ele vai ter um foco de objetivo e também tem o tratamento por pacote, que é diferente do plano de assistência. Então, são várias modalidades que a gente tem, né? E nós trabalhamos com laudos periciais também, fazemos laudos periciais conforme o tipo da unidade, né? A unidade vai se expandindo. Nós trabalhamos também com outros serviços, liberação miofascial, né, com tratamentos complementares, né, que não é só o diagnóstico também. Então, são vários serviços, isso favorece, digamos, o tipo de prestação de serviço, né, que alcança o maior número de pacientes possíveis, né, dentro da mesma especialidade. Então, um grande diferencial que nós temos é o treinamento e certificação especial, né, isso é muito importante, tem treinamento contínuo, né, de equipes clínicas a nível nacional e internacional, técnicas musculares, técnicas reflexivas, protocolos de quiropraxia, né,
toda essa questão ali que vocês já conhecem, né? Então, todo o serviço com alta tecnologia, com o tratamento mais avançado possível, em diferentes áreas, né? Com a metodologia de atendimento que ela consegue uma entrega mínima de qualidade, então isso é importante, né? Trabalhar a qualidade mínima dentro dessa área não é tão fácil, né? E a gente consegue fazer isso muito bem, com estratégias de padronização, de protocolos mínimos, né? Não que vai ser tratado todo o paciente da mesma forma, mas com o mínimo de qualidade, isso é bem desenhado, tá? Para isso, nós temos POPs, né, protocolos operacionais padrão, né, e que a gente vai seguir dentro das avaliações e nos procedimentos, com formulários incríveis, né, de avaliação e também de plano de tratamento, tá? Então, está aqui, né, várias estratégias que nós temos dentro, né, dos treinamentos contínuos que também oferecemos. A sede do ICV pode ser sedes como essa aqui do Erechim, que já duplicou o tamanho, já está com o dobro do tamanho. Essa aqui é térrea, né, mas nós também podemos ter sedes em conjunto comercial. Nós temos essa estratégia também. Então, delineando fase de tratamento, delineando processos, né, todos os processos, tanto na parte financeira quanto na parte clínica, né, gestão administrativa e clínica bem desempenhada. Né, então, tudo com a patronização e guias rápidos, né, também elaboração de guias rápidos, plastificados, etc., tudo bem desenvolvido. Então, nós temos uma tecnologia de ponta no tratamento multimodal conservador, com base em evidências. Trabalhamos com a descompressão, com o motor da dor, com equipamento de alta qualidade, tratamento para dor aguda e crônica, tratamento para dor não inflamatória também. Então, a gente vai designar qual é o tipo de dor que o paciente tem e tratamento da causa baseada na correção biomecânica. Então, o gerenciamento clínico, também os membros, né, do ICV vão ter uma estratégia muito interessante no desenvolvimento de gestão clínica, né, e com o suporte dos protocolos da Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica, então desenvolvendo competência e conhecimentos relacionados, né. Então, nós temos um sistema de gestão clínica interdisciplinar multimodal e com foco no tratamento conservador, tá? Então, não que a gente não vai indicar uma cirurgia quando é necessário, mas a gente vai trabalhar não para isso. Isso é o foco, né? Mas sempre atendendo à questão ética e à necessidade real do paciente, elaborando planos de tratamento, evolução dinâmica, prescrição e colaboração clínica interdisciplinar. Então, as prescrições, formulários padronizados, modelos de prescrições regulamentadas, solicitações de exames padronizados, parcerias para descontos e facilitação do paciente. Então, tudo isso auxiliado por um sistema que a gente já tem dentro da nossa instituição. E aí, trabalhamos também com uma equipe mínima. A clínica, ela começa com uma equipe mínima pequena, tá? Essa equipe mínima pequena, ela é de um assistente ambulatorial e de um coordenador clínico, né? Então, o assistente ambulatorial, o coordenador clínico, ele é um bacharel, ele pode ser um quiropraxista, um osteopata, um fisioterapeuta especializado, como a doutora, né, a doutora Daphne aí, um médico fisiatra, um médico ortopedista, ou um clínico, né? Pode ser o coordenador clínico, tá? Da unidade. Ele vai ter também um assistente ambulatorial. O assistente ambulatorial, ele se divide em 3 tipos, tá? Aqui o assistente ambulatorial, ele vai fazer condutas complementares. Então, tem a conduta principal e a conduta complementar, tá? Então, o assistente ambulatorial, né, eles são 3 níveis. O assistente 1, ele é uma secretária que não atende, não faz intervenção. Mas ela tem uma formação que a gente mesmo fornece essa formação, que é uma formação onde o assistente ambulatorial, ele conhece tudo sobre a clínica, ele vai, então, saber qual é o material que está, digamos, o estoque, equipamentos, manutenção, ele vai entender, por exemplo, os insumos necessários, desde gel, desde, se é o caso, né, desde algum componente que é uma medicação, então ele vai conseguir fazer um controle geral da clínica, né, desde os processos de higiene, manutenção, né,
né, biossegurança, então os básicos ele vai entender isso, então ele não faz uma intervenção, porque ele não é um profissional de saúde, mas ele tem um curso nosso, né, de assistente ambulatorial, então por isso ele chama-se assistente ambulatorial 1. Depois nós temos o assistente 2, esse é um profissional de nível técnico ou de qualificação, que é um massoterapeuta, né, um profissional da área técnica, que um técnico de enfermagem, por exemplo, que ele vai ter algumas condutas que ele pode fazer, tá? Então, ele não vai fazer uma conduta que não é da área dele, ele vai fazer uma conduta que ele pode fazer, e ele também assume o assistente 1, as funções. Se a clínica não tem assistente 1, o assistente 2 é o assistente 1 e 2, né? Então, ele vai incorporar todas as funções de agendamento, né, de secretaria, e também vai dar um suporte na área complementar. Então, tem o tratamento principal e ele vai fazer o tratamento complementar, certo? Então, por exemplo, se é numa clínica, na modalidade de hérnia, ele vai ter o tratamento principal, que é da hérnia de disco, descompressão com flex table, cox table, que é descompressão, flex distraction, e vai ter também o assistente, o trabalho do assistente complementar, que é o massoterapeuta, né? E aí tem também o assistente 3, que é um profissional graduado. Quando a clínica já está maior, que tem uma demanda muito grande, vai ter o coordenador clínico, que pode ser, vamos supor, um fisioterapeuta especializado, e depois o assistente ambulatorial 3, que é um profissional graduado já, né? Que ele atua nas demandas da clínica também, já como profissional independente. Então, mas ele não é um coordenador clínico. Então, nosso sistema, claramente, é um sistema interdisciplinar, que é trabalhar com várias profissões, né, dentro dessa área, dessa especialidade, que é a saúde musculoesquelética, mas ele é um sistema interdisciplinar, significa que existe uma coordenação. Então, o coordenador técnico da clínica, ele coordena todo o sistema, ele que ajuda ele que vai proceder com a prescrição, e ele tem nosso suporte em alguns casos difíceis, né? Então, essa é a ideia. Então, às vezes, o assistente 1 vira assistente 3, porque ele vai estudando, né? Então, nós temos clínicas que o assistente ambulatorial 1 fez curso, virou o assistente ambulatorial 2, e nós temos curso para formar assistente ambulatorial 2, né? E aí depois ele fez faculdade ao longo do tempo e virou assistente ambulatorial 3. Então, isso é bem interessante, tá? Então, nós temos uma uniformização já prevista, né? Com jaleco, camiseta polo, etc., né? E também camisetas de campo para promoções externas, né? E também para brindes para paciente, e também nós temos também um formato ali de sede externa e também conjunto comercial, tá? Então, nós estamos elaborando agora uma linha mais premium, tá? Onde nós vamos ter um foco mais, digamos, especializado, né? Mais focado no cliente mais premium. Então, nós temos também a sede em conjunto comercial, que o recomendado são 3 salas dentro dessa sala, esse conjunto comercial, que tem a capacidade de atender 3 pacientes por horário, tá? Então, considerando o atendimento principal e atendimentos complementares. Então, um exemplo aqui, essa de Novo Hamburgo, na Lima e Silva, né? Onde nós temos aqui exatamente isso aqui, tá? A sala, então, bem simples, nós temos, então, um balcão ali com a televisão, com alguns produtos, né? O paciente, ele já olha, né, na televisão os produtos que estão sendo anunciados, ele já verifica, se interessa, já pergunta, e tem aqui o assistente ambulatorial, né, que está aqui à disposição, o assistente ambulatorial 1, pelo menos, né? E aí ele vai dar o suporte necessário ao paciente. Aqui exatamente como é que é a Secretaria de Novo Hamburgo, é assim mesmo, né? Então, essa aqui, atrás dessa mesa aqui, nós temos uma área simples aqui com a secretaria, com até 3 pessoas, né? Tem mais uma bancada à esquerda ali, até 3 pessoas nessa área aqui, onde tem... e aqui é o meu consultório, aqui em Novo Hamburgo, né? Focado, um deles, né? Focado na quiropraxia, tá? Com a diferença só que não tem essa como é que eu vou dizer assim, essa área aqui, né, esse revestimento, né, e aqui outras opções, né, então que nós temos na parte da quiropraxia. Esse aqui também pertence a uma das minhas salas, né, aqui de Novo Hamburgo. Aqui também é a parte de hérnia, né, o tratamento para hérnia de disco, com uma mesa de cox, de flexo de extração, né, então onde nós temos associação de recursos multimodais ali,
tá? Esse aqui é em Novo Hamburgo também, nessa linha de flexo de extração, tá? E aqui outros recursos, né? Outras salas e outros recursos. Nós trabalhamos com o ortohol, que você está vendo ali, né? Então, o sistema ortohol, que é esse sistema aqui, ó, né? Só para apontar, de descompressão com equipamentos biofísicos, né? Então, aqui também sala de espera, aqui o desenho mais ou menos, capacidade de 3 pacientes por horário, tá? Então, acesso interno de formato ambulatorial, com sala de espera simples. Aqui, sala de atendimento, essa aqui é Santa Maria, tá? Essa aqui é Santa Maria, essa aqui é Curitiba. Aqui nós temos uma sala de espera que tem a televisão, que pode ser utilizado na orientação, na educação dos pacientes. Aqui em Novo Hamburgo também. Então, aqui tem o desenho, né? E a parte financeira, alguns gastos que existem, né? Então, alguns materiais a gente fornece no sistema de franquia. Então nós temos, são 3 salas de atendimento ali na sede térrea, né? É um consultório e 2 salas de atendimento com alguns equipamentos já pré-determinados, tá? E além disso, tem os produtos que a gente também fornece. Alguns a gente é responsável pela fabricação e repassa para a clínica para que ela possa oferecer para os pacientes, para o tratamento domiciliar e também travesseiro, etc. Então, nós temos, né, 6 modelos, né? 6 modelos, que na realidade é a unidade mista mais 5 modelos, né? Então, a unidade geral é a unidade global, que tem todas, só tem em Novo Hamburgo, e nós temos ali unidade ICV hérnia, que trabalha somente a parte de hérnia de disco, tá? Ainda focado na hérnia de disco, a unidade RTO, que é só reabilitação traumatológica ortopédica, a unidade quiropraxia, unidade osteopatia esportiva e a unidade mista, que é qualquer uma. Por exemplo, se eu tiver aqui, né, por exemplo, uma unidade hérnia e RTO, ele é uma unidade mista, tá? Então, equivale a unidade 7, unidade mista, tá? Então, o que eu recomendo mesmo é iniciar com ICV hérnia, um investidor, né, no caso, que a gente fornece o material mais caro para essa unidade, o ICV nacional fornece, e aí a pessoa vai expandir depois para, o investidor vai expandir para a unidade RTO, tá? Então nós temos ali as unidades, a capacidade de adaptação, então a gente consegue adaptar as unidades, tá? Desenvolver elas e geminar elas, formar novas especialidades dentro da área musculoesquelética, como eu expliquei para você. Então, nós temos certificações especiais, diversas certificações próprias, e aqui um modelo do CV hérnia, que vai focar na hérnia discal, aqui um exemplo de sede térrea para o CV hérnia, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Então, bem bonito o desenho aqui, né? Que é unidade especializada em hérnia de disco. E aqui, né, é um desenho de um consultório em conjunto comercial. Então, a gente tem ali a flexo-extração, né, esse modelo transparente ali, né, que para descompressão da hérnia, junto ali com assistente ambulatorial 1, ou 2, ou 3, né, que vai estar, então, em conjunto, trabalhando ali. E esse equipamento, que é o mais caro, a gente já fornece junto, né, na franquia, ou na operação com sócio operador também, esse é o projeto, ter essa flexibilidade, tá, de negócio. Então, nós temos ali equipamento adequado já para fornecer, nós já fornecemos equipamento, uma instalação, uma implantação que a gente chama que é 3 meses. Para implantar um negócio são 3 meses para implantação, tá? Então, depois que a pessoa adquire, né, a nossa parceria, em 3 meses a gente vai implantar, começa os treinamentos, 3 meses ela surge ali, a unidade. Então, nós temos todo um trabalho especializado com uma técnica específica para utilizar, uma unidade mista, como a unidade RTO e CV hérnia. Então, nós temos a possibilidade de iniciar com CV hérnia, depois coloca o selo da SBRTO, para a parte de reabilitação traumato-ortopédica, e aí tem o da Branilin também, se quiser adicionar depois a acupuntura, tudo isso é dentro da RTO,
Então, a unidade RTO, reabilitação traumatológica e ortopédica, ela pode ter o hérnia, pode ter toda a parte de traumato, reabilitação de traumato e controle da dor também. Tá? Então, é essa aqui que eu mais recomendo vender, tá? Que é essa aqui para o investidor, né? Eu acho que é o mais interessante, que é o ICV hérnia junto com o ICV RTO e com essas 3 certificações que são exclusivas, né? Então isso dá um diferencial para a clínica e todos os protocolos internos que tem ali também são exclusivos, né? Com técnicas e procedimentos que também auxilia a manutenção terapêutica. Então nós temos trabalho prevenção primária, secundária e terciária aqui dentro, tá? E aí, com todos esses recursos, né, com todo esse conhecimento, essas bases tecnológicas e competências que a gente vai levar junto na clínica, com vários procedimentos, com laudos, perícias, encaminhamentos de exames, parcerias, gerenciamento clínico, tudo isso aí, tá? Com equipamento de primeira, né? Aí, se você quer expandir para a área de manutenção terapêutica ou esportiva, é possível, dentro daquela unidade que começou aqui, né? A unidade que começou com RTO, daqui a pouco ela entra com Kiro Esporte ou com ICV Esporte, né? Então ela pode expandir, tá? E, digamos, trabalhar mais tecnologia, mais paciente, mais subespecialidades. Então, desenvolver tudo, né, de uma forma bem coerente, né? Então, essa ideia, né, de trazer a possibilidade de um ambiente mais standard até um ambiente mais premium, conforme a gente trabalha com a certificação de qualidade. Vai ter a certificação premium para aquelas clínicas que vão ser premium, né? Então, a quantidade de investimento aqui é a modalidade do ICV Esporte, né? O ICV Esporte, ele pode ter o Kiro Esporte ou a reabilitação pela fisioterapia ou por outra área, ou pela medicina esportiva, né? Então, que ela pode vir junto com a RTO, né? Então, pode ser a terceira fase da RTO, a acrescentar o ICV Esporte. Aqui temos em Erechim, que é o ICV Quiropraxia, Kiro Esporte e RTO, tá? Na mesma clínica. Então, levando essa certificação especial aqui, né? Então, trabalhando com atletas, né? Também, isso é bem interessante, né? Que nós temos já alguns atletas, por exemplo, aqui na Vitória da Conquista, nós temos ali o Fabrício Espínola atendendo ali, Marco Antônio, do São Paulo Futebol Clube, o Thaleson Santos, do Napoli, nós temos ali o Rafael dos Anjos, né, também em Erechim, sendo atendida, o Lucas Pereira, campeão brasileiro e pan-americano de Muay Thai, a Nicole, campeã brasileira de Muay Thai, então, e aqui em Novo Hamburgo, isso aqui em Erechim, né, com o Neymar, né, Neymar Borre, e aqui nós temos a Aline Bigger, campeã brasileira de atletismo em Novo Hamburgo, tá? Então, nós já estamos na área do esporte já há algum tempo, eu, basicamente, trabalhei no Novo Hamburgo Esporte Clube também, e sou pós-graduado na área esportiva também, e também um modelo aqui de quiropraxia. Se é interessante trabalhar o modelo de quiropraxia, também temos um modelo de quiropraxia ali com equipamentos específicos. Aí nós temos uma história incrível na quiropraxia, né, internacional, né? Então, nós temos várias certificações para a parte de quiropraxia, tem tudo isso aqui, você já conhece, né? Então, uma referência com a parte do ortorrol, com os produtos do ortorrol, com o travesseiro do ortorrol, né, para complementar o tratamento biomecânico dentro da quiropraxia. Aqui o consultório pode ser um consultório de quiropraxia dessa forma, né? E daí vai ter duas outras salas, além dessa, né? Sempre com mínimo 3 salas. Essa é a indicação que é a doutora Rafaela, de Serafina Correia, tá? Então, essa é a ideia, tá? Que nós temos aqui o pessoal da Itália, né? Então, trabalhamos a prática baseada em evidência, verdadeira integração entre ciência, arte e filosofia, e assim, toda a parte daquilo para ser bem desenvolvido. Então, eu acho que da apresentação, né, daí tem a questão do faturamento, isso é uma coisa individual, né, que a gente tem que falar de acordo com a modalidade, faturamento e o gasto, né, a matrícula, né, e tem o gasto de setup da universidade, da faculdade, né, da unidade, desculpa, né, tem o setup da unidade. Nós também trabalhamos a parte de ensino, eu falei, por isso falei faculdade. Nós também trabalhamos a parte de ensino paralela, os profissionais que atuam ali, a parte clínica via sistema,
a gente consegue trabalhar a certificação de experiência clínica. Os nossos seminários eles podem gerar algum aproveitamento no pós-graduação, no lato sensu, né? Então, temos toda essa questão de atuar também na área de ensino, né? Não somente na área de ensino, fazemos o tripé, que é pesquisa, ensino e atendimento clínico. Eu atualmente estou no mestrado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Porto Alegre, pesquisando inflamação na coluna vertebral, né, com marcadores inflamatórios, diante da técnica de Cox, que é a descompressão, que também foca na hérnia de disco, né, mas não só na hérnia de disco. Então era isso, tá? Então eu acho que podemos passar para as perguntas, né?